A paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia. Hoje, dia 20 de fevereiro, é o dia 98 do nosso propósito de leitura da Bíblia dentro de um ano. Nós vamos ler, dentro desse propósito, a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, nesse período de um ano. A leitura de hoje se passa pelo primeiro livro dos Reis, do capítulo 1 ao capítulo 4. A leitura de hoje é riquíssima, cheia de ensinamentos. Faça essa leitura com muita calma, prestando bastante atenção, porque nos traz grandes lições. Como de costume, para o nosso devocional, nós vamos ler um dos textos dessa leitura de hoje, para trazer uma reflexão para o nosso dia. Quero te pedir para que você ouça a palavra, fique até o final, para receber uma oração. Abra sua Bíblia comigo, no primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 2. Enquanto você procura aí na sua Bíblia, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar essa mensagem com quem você ama. Ajude a compartilhar a palavra de Deus para as pessoas que ainda não conhecem. Amém? Vamos à leitura? Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 2. Diz o seguinte: Eu me vou pelo caminho de todos os que estão na terra. Esforça-te e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, andando em seus caminhos e observando seus estatutos e mandamentos, seus decretos e seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e em tudo aquilo que empreenderes. Amém? Essa leitura e esse texto, ele nos traz uma lição riquíssima. Como eu disse, a leitura de hoje traz várias lições riquíssimas, mas eu escolhi essa em especial porque ela traz algo prático e muito claro. Muitas vezes acaba passando batido quando a gente está lendo, mas é algo tão claro e eu gostaria de comentar com você. Primeiro, esse texto ele tem um encaixe na história de Davi, no final da sua vida, quando ele já transfere o reino de Israel para o seu filho Salomão. E quando ele já está próximo de morrer, ele diz: olha, eu estou morrendo, eu estou seguindo pelo caminho de todos que estão na terra, ou seja, já estou próximo de falecer. Esforça-te e seja homem. Ele diz para Salomão, o seu filho, que assume o reinado, algo bem direto, como ordenança principal: seja esforçado e seja homem. O que Davi quis dizer com essa instrução, com essa ordenança inicial para o seu filho? Primeiro, quando ele diz esforça-te, ele está dizendo para Salomão fazer tudo o que for necessário para alcançar os objetivos. Ele está dizendo: olha, vai ter dias que vai ser complicado, vai ter dias que você vai estar cansado, vai ter dias que você não vai ter mais vontade de fazer nada, vai existir problemas gigantescos para resolver, vão existir situações que vai te desgastar, vai fazer você se entristecer, mas dentre todas essas coisas, se esforça, dê o seu melhor, faça tudo o que estiver ao seu alcance. Davi traz como início de orientação uma palavra de direcionamento para o seu filho. Olha, seja alguém que se dedica verdadeiramente àquilo que está fazendo. E ele termina essa primeira orientação dizendo: seja homem. Quando Davi diz seja homem, ele não está entrando em questões que hoje em dia têm grande relevância para a sociedade e também para a mídia. Ele não está falando sobre questões
sexuais. Ele está dizendo o seguinte: olha, seja homem. Seja alguém que assume responsabilidades. Seja alguém que se posiciona verdadeiramente de acordo com aquilo que acredita e defende. Seja alguém que não tem medo de ser quem é. Davi, ele começa dizendo, olha, seja alguém esforçado, dê o seu melhor. E depois ele diz, assuma as responsabilidades. Davi, ele passa para o seu filho Salomão o trono de Israel, a posição de governo, a liderança de um povo, e é impossível liderar alguma coisa sem se esforçar, sem dar o seu melhor e sem assumir responsabilidades. Existem líderes que distribuem as responsabilidades, não assumem a responsabilidade por nada. Acontece alguma coisa, mas aí a culpa foi sua. Pedem alguma coisa, não, mas aí já não é comigo. Ou então, quando aparece um grande problema, fala, é melhor deixar quieto esse negócio aí, não vamos mexer no que está quieto. Passa para frente, vamos para o próximo. Essa liderança é uma liderança fraca, que não tem visão de reino, que não tem autoridade para dar direcionamento, porque o líder, ele tem o papel de direcionar o povo, de ser um exemplo. Um líder esforçado que assume responsabilidades é um líder que dá exemplo para como seu povo tem que agir. Então, um povo liderado por uma pessoa assim é um povo dedicado e é um povo que está a todo momento solucionando os problemas, porque assume as responsabilidades que lhes são impostas. É um povo que prospera, é um povo que cresce, é um povo que se fortalece, um povo que se ajuda. Porque todos estão dispostos a assumir responsabilidades e todos estão dispostos a dar o seu melhor. Porque olham no seu líder alguém que faz exatamente desta forma. Então, o papel dessa liderança é extremamente relevante para com a forma que o povo vai agir. Então Davi, sabendo disso, ele fala para o seu filho Salomão, olha, seja esforçado e seja homem. Dê o seu melhor e assuma as responsabilidades de tudo que vai acontecer. Os melhores líderes são pessoas que estão a todo tempo pensando como melhorar, pensando como potencializar as habilidades de cada um dos seus liderados. São pessoas que, no momento de receber impactos negativos, colocam o peito e assumem a cara da equipe, a cara do povo, a cara daquelas pessoas, daquele grupo que ele lidera. Fala, verdadeiramente esse erro foi meu, porque eu sou o líder deles. E na hora que o povo consegue alcançar grandes objetivos, ele divide a honra, ele divide a glória. Ele fala, olha, eu sou o líder desse grupo, mas esse objetivo alcançado não seria possível se tal pessoa não tivesse dado o seu melhor. É alguém que está verdadeiramente se esforçando para que todos recebam o seu reconhecimento devido e também é alguém que assume as responsabilidades. Você pode ser um líder e essa palavra está sendo direcionada para você. Mas se você é liderado por alguém que você notou que essa pessoa não assume responsabilidades, talvez você esteja sendo liderado pela pessoa errada. Talvez você esteja seguindo pessoas erradas. Pessoas que estão longe do direcionamento de Deus. Porque Deus, ele não tem nada com quem é covarde, com quem não assume responsabilidades. Agora, para finalizar essa reflexão, Davi, ele traz uma instrução poderosa para o seu filho, para que ele conseguisse prosperar e para que ele conseguisse alcançar todos os seus objetivos. Tanto é que nós vemos que Salomão, ele teve um reinado marcado por crescimento em poder, autoridade e domínio sem guerrear. É alguém que teve diversos acordos de paz, alguém que se estabeleceu e estruturou o reino de Israel.
porque Davi deu uma chave poderosa para Salomão antes de morrer. E que chave foi essa? Versículo 3: guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, andando em seus caminhos e observando seus estatutos e mandamentos, seus decretos e seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Ele fala tudo isso e já diz o para que serve. Ele diz assim, para que prosperes em tudo quanto fizeres e em aquilo que empreenderes. Então, para que tudo que você fizer prospere, para que tudo que você empreender alcance o seu devido objetivo, chegue ao ponto que é determinado ou até mesmo supere esse ponto, é necessário guardar os preceitos do Senhor, andar nos caminhos do Senhor, observar a todo momento a palavra de Deus, porque dela vem toda a sabedoria e toda a autoridade para a criação e para desenvolvimento. E estar todo o tempo atento naquilo que o Senhor quer que você faça, observando os testemunhos e os estatutos. Então veja, para que tudo aquilo que você faz na sua vida seja bem sucedido, é necessário estar conectado com Deus o tempo todo. E como que se conecta a Deus? Guardando a palavra de Deus no seu coração, observando a palavra de Deus, ou seja, refletindo na palavra de Deus, prestando atenção naquilo que Deus tem dito para você fazer e fazendo aquilo que Deus está mandando. É necessário ter uma vida alinhada espiritualmente com Deus para que tudo quanto você fizer prospere e todos os seus esforços sejam bem-sucedidos. Por quê? Porque você está vivendo de acordo com a palavra de Deus, vivendo de acordo com o direcionamento de Deus, se mantendo fiel às ordenanças e aos caminhos que Deus tem entregue para você. Então, o segredo que Davi passa para Salomão é a chave do sucesso do reinado. Observe a lei do Senhor. Fique sempre atento naquilo que Ele está falando. Ande nos caminhos do Senhor. Respeite a Deus. Isso é o segredo de uma vida de sucesso. Uma vida de prosperidade. Quando eu digo de prosperidade, eu não estou dizendo que você vai ser milionário ou milionária, porque Deus ele não promete isso. Em momento algum Deus diz assim, olha, quem aceitar o sacrifício do Senhor Jesus, do meu Filho amado, eu vou fazer milionário. Deus nunca disse isso. Quem promete riqueza é o diabo. O diabo diz assim, olha, eu vou te dar todos os reinos da terra se prostrado me adorares. É isso que ele fala para o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, ele promete paz de espírito, prosperidade real, que é alinhamento espiritual com o Pai. Poder e autoridade segundo o nome dele. E uma vida eterna na presença de Deus. Então, o que Deus verdadeiramente promete para os seus filhos e aqueles que o temem é segurança, estabilidade, alegria verdadeira, paz no espírito e comunhão. Então, para receber essa prosperidade na sua vida, para entender quais são os caminhos que você tem que tomar e todos esses caminhos serem bem-sucedidos, é necessário estar alinhado com Deus. Veja, eu não falei que é proibido ser rico, eu não falei que é proibido ser milionário, eu não disse isso. Eu disse que para que tudo que você fizer seja bem sucedido, você precisa estar alinhado com Deus. Por quê? Porque aí você só faz aquilo que Deus está mandando você fazer. Será que é para mim fazer essa aliança? Deixa eu ver o que Deus tem para me dizer. Deixa eu buscar a resposta da parte de Deus. Será que é para mim entrar nesse negócio? Deixa eu ver o que Deus tem para mim. Agora, o que vai diferenciar o quanto de riqueza você vai ter ou não é o tanto de conhecimento que você vai buscar. Porque veja, Salomão, mediante esta palavra de Davi, ele alcançou a multiplicação da riqueza dizendo o quê? Senhor, eu quero sabedoria para poder governar e julgar o povo, sabendo discernir o que é bom e o que é mal.
E quando ele pede sabedoria para conseguir governar, julgar e saber o que é bom e o que é mal, Deus diz: porque tu pediste sabedoria, eu vou te dar riqueza. Então a sabedoria é o caminho para alcançar a riqueza. Então quando você adquire conhecimento, adquire sabedoria, adquire mais conhecimento prático e coloca em prática na sua vida, você automaticamente alcança sabedoria através da bênção do Senhor. Agora, alguém que é abençoado por Deus, mas não busca sabedoria, não alcança a riqueza. Aí é coisa única e exclusivamente sua. Mas para alcançar os teus objetivos, para alcançar a promessa de Deus para a sua vida, o princípio de todas as coisas é ser esforçado, assumir as responsabilidades e estar todo o tempo conectado com Deus e observando a sua palavra e entendendo o que Ele está falando para você e colocando em prática. Agora, se você quer romper barreiras terrenas, mudar de patamar na sociedade, aí você também tem que buscar sabedoria e conhecimento. Sempre buscando também direcionamento de Deus. Deus, me mostra onde eu tenho que estudar. Eu quero aprender sobre isso, Pai. Então, me fala onde eu tenho que buscar esse conhecimento. Me dá o direcionamento. Aí Deus ele vai te orientando passo a passo para aquilo que você colocou no seu coração seja bem sucedido. Entendeu como funciona? Tem gente que culpa a Deus pelo fracasso na terra, quando na realidade a culpa desse fracasso, a culpa de uma vida muitas vezes em situação de miséria é da própria pessoa. Por quê? A pessoa não buscou conhecimento, mas ela também não é homem o suficiente para assumir a responsabilidade. Aí ela joga a culpa em Deus. Não, Deus quer que eu seja miserável. Não, negativo. Deus em momento algum falou isso. Muito pelo contrário. Deus chamou o seu povo para ser referência. Mas entre ser referência e só ter o chamado para ser referência, tem o teu esforço, assumir a responsabilidade e buscar conhecimento mediante a instrução de Deus. Então, que você reflita nessa palavra nesse dia de hoje. Coloque essa palavra na sua mente e crave ela na tábua do teu coração, para que você possa viver uma vida alinhada com a vontade de Deus e para que você possa alcançar sua verdadeira capacidade, mediante a instrução de Deus. Vamos orar? Coloque a mão sobre o seu coração e feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, toma em tuas mãos a vida de cada um dos teus filhos. Eu quero te pedir, Pai, para que o teu Espírito Santo visite cada uma das pessoas que está ouvindo essa oração e que ouviu essa palavra. Em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo venha tocar do alto da cabeça até a planta dos pés, tirando tudo aquilo que tem atrapalhado, que tem colocado paralisia, que tem retido as ações dos teus filhos. E eu digo até mesmo ações físicas, braços que estão sem movimento, pernas que estão fracas, joelhos que estão enfraquecidos, dores de cabeça, dores nas costas, dores na região da cintura, na junta das pernas com o corpo. Em nome de Jesus, que essas dores sejam arrancadas, que toda seta do maligno que tem causado dores, que tem origem satânica, que seja arrancada agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o teu nome, Pai, seja glorificado e exaltado através do operar do teu Espírito Santo na vida dessas pessoas em nome de Jesus. Que elas possam sentir o fortalecimento, o renovo, a unção do Senhor descendo sobre a vida delas agora, para que elas possam sentir a capacitação vinda dos céus para mudar de vida, para alcançar novos objetivos, para fazer coisas novas, para avançar e progredir, em nome de Jesus. Que toda palavra de maldição, que toda oração contrária, que todo tipo de determinação ruim sobre a vida dessas pessoas, desde quando elas estavam no ventre das mães deles, até o dia de hoje, seja anulado, quebrado, destruído e retirado todo o efeito da vida deles, em nome de Jesus.
que tudo aquilo, toda fé, toda crença determinante para que eles se afundem, para que eles não avancem, seja quebrada e anulada em nome de Jesus, porque o Senhor nos chamou para ser referência. E eu profetizo sobre a vida dessas pessoas, que eles serão levantados como referência espiritual, como referência de posicionamento, como uma referência de opinião, e até mesmo, se assim o Senhor permitir, como referência de negócios. Em nome de Jesus, mas que todas essas coisas, que todos esses testemunhos sejam realizados para que o teu nome seja glorificado e exaltado em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e deixar o seu like. Até amanhã.